Temos falado muito sobre graça. Abbiamo parlato molto sulla grazia. E é tão bom falar sobre graça, amém, irmão? È così buono parlare di Quem grazia. gosta de falar sobre a graça de Deus? A chi gli piace parlare della grazia? Porque a graça não é uma doutrina. Perché la grazia non è una A dottrina. graça é uma La grazia è una pessoa. persona. Diga assim comigo, a graça é uma pessoa. La grazia è una persona. É um princípio que se tornou vida. È un principio che sia tornato vita. Uma pessoa, Jesus Cristo é o nome dessa pessoa. Una persona, Gesù Cristo è il nome di questa persona. Amém? Então Amém. nós falamos sobre graça porque realmente a base da nossa fé é a graça. Noi parliamo sulla grazia perché la base della nostra fede è la grazia. Nós somos salvos pela fé, não é Noi isso? siamo salvati dalla fede. Lá em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Efesini 2:8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati. Você tem convicção de que você foi salvo aqui? Tu hai la sicurezza che tu sei stato salvato. Se Jesus voltar hoje, você vai estar com ele no céu. Se Gesù torna oggi, tu sarai con lui nel cielo. E Paulo é muito claro aqui, ele diz que é pela graça que nós somos salvos. Paolo è molto chiaro perché dice qui che è per la grazia che siamo stati salvati. Mas ele continua aqui dizendo, mediante a fé. Lui continua dicendo mediante la fede. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Então não vem pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, Allora non viene per quello che faccio, quello che lascio di fare, mas porque Deus decidiu me abençoar. ma perché Dio mi ha deciso benedire. Deus decidiu me amar Dio ha deciso amarmi do jeito que eu sou. come sono. E porque ele fez isso, hoje eu sou salvo. E perché Lui ha fatto questo, io sono stato salvato. Você se sente feliz assim, alegre? Tu ti senti felice, allegre. Eu assim, irmão, eu gosto muito que os irmãos sorriam, não sei porquê. A me piace molto che i fratelli sorridano, non so perché. Não sei se você já reparou, mas eu gosto muito de sorrir. Non so se ti hai accorto, ma mi piace molto sorridere. Porque não tem como você ter um presente, assim, uma coisa tão boa dentro de você e você nem menos dar um sorriso, Luciano. Perché non si può avere un regalo così bello e nemmeno sorridere. Agora todo mundo que olha ri, né? Engraçado. Adesso tutti che guardo stanno ridendo. Porque é uma alegria que me toma, Rita. Perché è un'allegria che mi prende, Rita. Rita. Mas assim, existe algo na nossa vida como cristão Ma c'è una cosa nella nostra vita come que cristiano tem a ver com a nossa resposta diante dessa alegria, desse favor de Deus na nossa vida. che ha a che fare con la risposta che abbiamo di dare in questa vita. É a consequência de eu provar da graça de Deus. È la conseguenza di provare dell'amore di Dio. A graça vem e nos abençoa, mesmo nós não merecendo. La grazia viene, ci benedice ancora senza meritare. Você não mereceu a salvação, amém? Tu non hai meritato la salvezza, amen? Mas você é salvo Ma tu sei stato pela salvato graça, per la grazia, porque Deus te amou. perché Dio ti ha amato. Isso é algo muito bom. E questa è una cosa molto buona. Mas isso também exige uma consequência na nossa vida e nas nossas atitudes. Ma questo abbiamo bisogno di rispondere con un'attitudine. Quando eu sou salvo, quando eu provo da graça de Deus, eu preciso viver um estilo de vida. Quando sono stato salvato, quando provo della grazia di Dio, ho bisogno di cambiare il mio stile di vita. Esse estilo de vida não pode ser como era no passado, antes de eu ter uma experiência com a graça de Deus. Questo stile di vita non può essere uguale a quello del passato prima di avere un'esperienza con la grazia di Então Dio. eu quero falar um pouco sobre esse estilo de vida de nós como cristãos, salvos pela graça. Allora io voglio parlare un po' di questo stile di vita di noi cristiani che siamo stati salvati dalla grazia. Essa salvação fala da justificação. Questa salvezza parla della giustificazione. Diga assim, eu sou justo. Io sono giusto. Quando você fala assim, eu sou justo, o que vem na sua cabeça? Quando dici così, io sono giusto, cosa avviene sulla tua testa? Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz essa semana. Como assim eu sou justo? Ah, pastore, tu non sai cosa ho fatto questa settimana, come io potrei essere giusto? Eu não consigo dizer que eu sou justo, Cláudio, porque essa semana eu fiz tanta besteira. Io non riesco a dire che sono giusto, Claudio, perché ho fatto tante cose questa settimana. Alguém já pensou assim? Não precisa levantar a mão. Qualcuno ha pensato così, non hai bisogno di alzare la tua mano. A justificação La giustificazione é algo que nós recebemos è pela qualcosa che graça. noi riceviamo per la grazia. Então você não é mais pecador. Allora tu non sei più peccatore. Você é justo. Tu
tu sei giusto. Porque Jesus Cristo foi inserido dentro de você e você se tornou alguém justo. Perché Gesù Cristo fu inserito dentro di te, adesso tu sei giusto. Então, nós somos justos pela graça de Deus, amém? Allora noi siamo giusti per la grazia di Dio, Eu não amen. ouvi nenhum amém aqui. Você não, Non ho sentito nessun amen qui. Eu preciso desses amém de vocês. Porque um dia eu vou pregar só sobre amém. Ho bisogno di sentire i tuoi amen Talvez- qui. Un giorno predicherò soltanto sull'amen. Você precisa dizer amém, irmão. Hai bisogno di dire amen, fratello. Existem muitos princípios na Bíblia que falam a respeito de você dizer amém. Ci sono molti principi sulla Bibbia che parlano riguardo a dire amen. Eu vou pregar sobre isso um dia. E io parlerò un giorno su questa cosa. Mas existe uma outra coisa boa também do amém. Ma esiste anche un'altra cosa buona sull'amen. Você trabalha com a minha alegria, minha alma, né? Che tu lavori con la mia anima, con la mia allegria. Porque eu não sei se você está dormindo de acordado Perché non so se stai dormendo di occhi ou aperti você está recebendo a palavra. de o Deus. se stai ricevendo la parola di Dio. Mas amém. Eu quero falar então do estilo de vida de alguém que provou da graça. Io voglio parlare di una persona che ha provato della grazia. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você é um justo? Dì alla persona che è a fianco a te, tu sei un giusto. Nós somos justos. Noi siamo giusti. A essência da palavra não é falar sobre justificação, porque isso nós já falamos há alguns cultos atrás sobre a graça de Deus. L'essenza della parola non è parlare sulla giustificazione, perché abbiamo già parlato della giustificazione altre volte. Mas creia, se você recebeu Jesus, você é justificado pela graça. Ma credi, se hai ricevuto Gesù, tu sei giustificato per la grazia. Amém? Amen. Mas eu quero falar então hoje de duas pessoas na Bíblia, para falar de dois estilos de vidas totalmente diferentes. Allora io vorrei parlare oggi di due persone nella Bibbia che hanno vissuto di due forme diverse. E eles servem de exemplos para nós, um exemplo bom e o outro exemplo muito ruim. E loro servono di due esempi per noi, un esempio buono e uno cattivo. Eu vou falar então lá no livro de Gênesis 13, fala de duas pessoas, Abrão e Ló. Io parlerò di due persone di Genesi 13, Abramo e Lot. Quando eu falo de Abraão, o que vem na sua cabeça? Quando parlo di Abramo, cosa viene sulla tua testa? A Tatiane falou ali, o pai da fé. Tatiana ha detto il padre della fede. Então ele é um bom exemplo para nós, sim ou não? Allora lui è un buon esempio per noi, sì o no? Porque a fé é a base da nossa salvação, de tudo que nós conquistamos em Deus. Perché la fede è la base della nostra salvezza, è tutto quello che abbiamo bisogno con Dio. Se nós somos uma pessoa de fé, nós estamos agradando a Deus. Se non siamo una persona di fede non gradiamo a Dio, Sim ou não? sì o no? E Ló, quando eu falo de Ló, o que vem na sua cabeça? E Lot, quando parlo di Lot, cosa viene sulla tua testa? Problemas. Problemi? O que mais? Cose in più? Os irmãos creem que Abraão é justo, I fratelli credono che Abramo è giusto, como nós somos salvos pela graça de come noi Deus? siamo salvati per la grazia Sì o di no? Dio, sì o no? Abraão é o pai da fé, não tem como ele não ter fé para ser salvo. Abramo è il padre della fede, non c'è senso, non ha senso lui non essere stato salvato. Mas e Ló? Ma il Lot? Ló é justo? É um homem de Deus? Lot O è no? giusto? È un uomo di Dio o no? Sim ou não? Sì o no? Existem dois estilos de vida que nós podemos viver como cristãos. Ci sono due stili di vita per vivere come cristiani. Nós podemos viver como Abraão ou como Ló. Possiamo vivere come Abramo o come Lot. Mas Ló, vamos Mas- ver o que a Bíblia diz. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro 2,6. Vediamo cosa la Bibbia dice di Abramo e Lot in 2 Pedro 2,6. Porque nós vemos Ló como um mau exemplo para nós em muitas coisas. Noi vediamo Lot come un cattivo esempio per noi. 2 Pedro 2, versículo 6. Seconda lettera a Pedro 2,6. Pietro, seconda lettera di Pietro. Amém? Acharam? 2 Pedro está na Bíblia, vem depois de 1 Pedro. Irmão, está faltando rir mais. Eu não sei o que preciso fazer. Fabrício, aí, Fabrício. Acharam 2 Pedro? Hanno trovato seconda Pietro? Agora é muito fácil achar no celular, né? Você vai ali e tal. Muito. A Bíblia tinha que ficar virando folha. Nosso tempo, né, Fábio? Fala aí, ficar virando folha. Nei nostri tempi, Fabio, dovevamo prendere i fogli. Ó, a cabeça, né? Ce l'hai solo sulla testa. 2 Pedro 2, Seconda Pietro 2, versículo 6. versetto 6. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Ló. Guarda cosa la Bibbia dice riguardo Lot. E
Só para uma observação, eu sei que você sabe disso, mas só para enfatizar. Io so che tu lo sai, ma solo per dare un'importanza. 2 Pedro está no Novo Testamento, amém? Seconda lettera di Pietro è sul Nuovo Testamento. E Pedro tinha revelação da graça de Deus, né? E Pietro aveva rivelazione della grazia di Dio. Vamos ver o que ele fala a respeito de Ló. Vediamo cosa diceva riguardo Lot. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Só para os irmãos saberem, Sodoma e Gomorra é a cidade onde Ló vivia, né? Solo per i fratelli sapere, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era la città dove Lot vivia. De novo. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló. Se condannò alla distruzione la città di Sodoma e Gomorra e riducendole in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti impiamente. E se salvò il giusto Lot. Então o versículo 7 diz que Ló era justo. Allora il versetto Amen. 7 dice che Lot era giusto. É isso que está escrito na sua Bíblia? È questo che c'è scritto nella tua Bibbia. Então Ló também é justo. Allora Lot anche era giusto. Então continuando aqui, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Lot che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. E o versículo 8 diz assim, porque este justo, Il versetto 8 dice, quel giusto infatti, ou seja, ele novamente reforça que Ló realmente era justo. allora un'altra volta lui rinforza che Lot era davvero giusto. Versículo 8, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Versetto 8, quel giusto infatti per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro si tormentava ogni giorno la sua anima giusta e motivo delle loro opere inique. Então olha que interessante, no versículo 7 ele fala que Ló era justo, no versículo 8 ele fala novamente, e no final do versículo 8 ele diz que a alma dele era atormentada. Nel versetto 7 lui dice che è giusto, nell'8 ancora dice che è giusto e alla fine dice che la sua anima era atormentata. A sua alma justa era atormentada. La sua anima giusta era tormentata. Então olha que interessante, Ló, ainda que seja um exemplo muito estranho para nós, Allora, guardate, ancora se Lot è un esempio un po' strano per noi, um mau exemplo, na verdade, un cattivo esempio, mas ele também era justo, como Mas eu e lui- como você. ma lui era giusto come io e te. Por que eu estou dizendo isso? Perché ti sto dicendo Porque questo? muitas vezes não basta apenas ser justo. Perché molte volte non è sufficiente essere soltanto giusto. Nossa vida cristã não se resume apenas em ser salvo. Perché la nostra vita cristiana non si riassume in soltanto essere stati salvati. Ainda que a salvação é muito importante, porque nós vamos viver a eternidade com Ele, amém? Ancora se la salvezza è molto importante perché noi vivremo l'eternità insieme a Lui, amen? Mas depois da salvação existe um estilo de vida, uma conduta que eu devo ter diante de Deus. Ma dopo la salvezza c'è uno stile di vita, una condotta che abbiamo bisogno di vivere davanti a Dio. Os irmãos estão entendendo o que eu quero I dizer? fratelli hanno capito quello che voglio dire. Nós precisamos ter uma conduta correta diante de Deus. Abbiamo bisogno di avere una condotta corretta davanti a Dio. Isso não tem a ver com a sua salvação, porque você já é salvo, você é justo. Questo non ha a che fare con la tua salvezza perché tu sei già giusto. Mas existe uma forma que nós vivemos que agrada a Deus e que está no centro da vontade de Deus, vamos dizer assim. Ma c'è una forma che gradisce a Dio, che è nel centro della volontà di Dio. Existe uma outra forma que é onde nós estamos totalmente contrários à vontade de Deus. C'è un'altra forma che è totalmente contraria alla volontà di Dio. Então, isso significa que existe crentes salvos, Questo vuol dire che ci sono credenti salvati, vencedores e derrotados. vincitori e perditori. Mesmo salvos pela graça e debaixo do favor de Deus, você pode ser um crente derrotado. Ancora sotto la grazia, tu puoi essere un credente perditore. Mas pela graça de Deus também podemos ser cristãos vencedores. Ma per la grazia di Dio noi possiamo essere credenti vincitori. Nós podemos ser cristãos, mesmo salvo pela graça, cristão carnal. Noi possiamo essere cristiani ancora salvati per la grazia, ma carnali. Ou podemos ser cristãos espirituais, Ou conduzidos pelo Espírito. O possiamo essere cristiani spirituali
condotti dallo Spirito. Então, como nós dizemos aqui, Ló era alguém salvo, justo diante de Deus. Come noi vediamo qui, Lot era una persona salvata, giusta davanti a Dio. Mas sempre que nós pensamos em Ló, nós temos aquele pensamento como um mau exemplo a nós. Ma sempre che noi pensiamo in Lot, pensiamo che lui sia un cattivo esempio per noi. Isso é só comigo que acontece ou você também pensa a respeito de Ló como algo ruim? Questo è solo per me o tu pensi anche che sia un cattivo esempio? Por que isso? Porque existem cristãos que são vencedores e outros que não são vencedores. Perché? Perché ci sono credenti vincitori e credenti che non sono vincitori. Isso tem totalmente a ver com a nossa visão como igreja. Questo ha a che fare totalmente con la nostra visione come Chiesa. Eu creio firmemente que nós somos uma igreja de vencedores. E io credo davvero che noi siamo una Chiesa di vincitori. Amém? Amen? Isso está na essência da nossa igreja. Nós somos uma igreja de vencedores. Questa è l'essenza della nostra Chiesa. Noi Então siamo eu vou- una Chiesa di vincitori. Então eu vou falar dessa comparação que existe para que nós não entremos no caminho equivocado. Allora io parlerò di questo paragone che esiste per non entrare in un cammino sbagliato. Porque quando nós falamos tanto sobre graça, nós corremos o risco de, porque somos salvos pela graça, entrar por um caminho equivocado. Perché quando noi parliamo tanto sulla grazia, a volte rischiamo di entrare in un cammino sbagliato. Você não vai perder a salvação. Você vai continuar sendo justo como Ló foi. Tu non perderai la tua salvezza, tu continuerai essendo giusto come Lot fu, Mas você precisa ser vencedor também. ma tu hai bisogno di essere anche vincitore. Você precisa ser alguém que todos os dias da sua vida você cumpre o seu propósito. Tu devi essere una persona che tutti i giorni compie il tuo Você está proposito. entendendo o que eu estou querendo dizer? Tu capisci cosa voglio dire? A pior coisa que pode acontecer para um crente nascido de novo, salvo pela graça, La peggior cosa che può accadere a una persona che è stato salvato dalla grazia e não vive, não desfruta da vida completa. è non vivere di una vita completa. É como aquela pessoa que tem uma grande herança, È come quella persona che ha una grande eredità mas não desfruta dela. ma non sfrutta di questa eredità. É isso que nós vamos falar hoje. È di questo che voglio parlare oggi. Existem crentes que são vencedores, existem Ci- crentes que não são Ci vencedores. sono credenti che sono vincitori e ci sono credenti che non sono vincitori. Ah, pastor, eu não concordo. A Bíblia diz lá em Romanos 8:37 que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Ah, pastore, io non concordo perché in Romani 8:37 dice che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Amém? Você crê Amen. nisso? Tu credi in questo? Então a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Amém? Allora la Bibbia dice che noi siamo più di vincitori. Amen. Quando nós somos salvos, nós recebemos essa palavra de Romanos 8:37. Nós somos salvos e por isso nós somos mais que vencedores. Quando siamo stati salvati, noi abbiamo ricevuto la salvezza, allora per quello siamo più di vincitori. Mas isso tem a ver com algo legal. Ma questo ha a che fare con qualcosa legale. Legalmente nós somos mais que vencedores. Legalmente noi siamo più di vincitori. Mas será que na prática nós temos sido vencedores mesmo? Ma nella pratica noi siamo più di vincitori davvero? Vou dar um exemplo para você. Ti darò un esempio. Muitas pessoas vivem uma vida cristã, Molte persone vivono una vita cristiana, você salvo, justo, salvo, giusto, porém vivendo uma vida muito carente de muitas coisas. ma vivendo una vita che mancano molte cose ancora. Vivendo como derrotados mesmo. Vivendo come un perditore. Não conseguem avançar na vida. Non riescono a andare avanti nelle sue Muitas vite. áreas na vida daquela pessoa está travada. Molte aree nelle sue vite sono ferme, Mas eles são cristãos. ma sono cristiane. Estão debaixo do favor de Deus. Stanno sotto il favore di E Dio. por que eles não provam então de coisas grandes em Deus? Ma perché non provano di cose grandi in Dio? De milagres, de portas abertas, Miracoli, porte aperte, de uma vida plena em Deus. di una vita piena in Dio. Isso tem totalmente a ver com o estilo de vida que esses cristãos vivem. Questo ha totalmente a che fare con la vita che questi cristiani vivono. Amém? Os irmãos estão entendendo? Nós Amen, i vamos fratelli chegar. stanno capendo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Muitos ainda têm vivido a vida cristã como derrotados. Allora io vorrei parlare di questo. Molti cristiani stanno vivendo una vita come perditori. Ainda que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Ancora se la Bibbia dice che tu sei più di vincitore. O que é ser mais que vencedor? Cos'è essere più che vincitore? Vou dar um exemplo para você que eu acho muito interessante. Ti darò un esempio che è molto importante, interessante. Vencedor. Vamos falar aqui. Que esporte que os irmãos gostam? Fala algum esporte aí que você gosta. Uno sport che piace ai fratelli. Dite voi. É que o brasileiro gosta muito de futebol, né? Hã?
Atletismo? Pode ser atletismo. Atletismo. Vamos usar o atletismo aqui, gostei. Usiamo l'atletismo allora. Então, Bolt, por exemplo, como falar? É Bolt mesmo? O nome dele é Bolt? Como? Usain Bolt. Então, Usain Bolt, falei certo? É um vencedor, sim ou não? È un vincitore, sì o no? Ele deve ganhar um bom dinheiro para conquistar as vitórias que ele tem. Lui deve guadagnare davvero tanti soldi per aver conquistato tante vittorie. Alguém de vocês sabe se ele é casado? Alcuno di voi sa se lui è sposato? É casado? Ah, legal, bom exemplo. Então vamos usar o Usain Bolt. Allora usiamo questo qua. Então, Non riesco a dire. dá o microfone para ele ali. O Luciano fala. Bolt. 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 É isso aí. Vou falar Bolt, se não for depois você, né, enfim. Mas imagine ele naquela corrida, né, mundial. Immaginiamo in quella corsa mondiale. E ele treina muito, faz muito esforço ali para conseguir vencer aquela corrida. Allenandosi molto, facendo molto sforzo per vincere quella corsa. Faz dieta, amém? Fa una dieta. Né, personal trainer. E ele trabalha muito ali o corpo físico dele para poder vencer aquela corrida. Lavora molto, fa molto sforzo fisico per vincere quella corsa. E ele chega dia na corrida. E arriva il giorno della corsa. E ele vai, ainda que pareça que ele está ganhando de uma forma muito fácil, né? E ancora se sembra che lui sta vincendo di una forma facile. Incrível, como ele vence, ele está rindo ali, o povo está se matando de correr e ele está rindo. Lui sta vincendo Alguém já viu e ele sta correndo? ridendo. Qualcuno ha visto già. Alguém já viu ele correndo já? Qualcuno ha visto lui correndo. É incrível, mas ele vence. È incredibile, ma lui vince. Depois de ter treinado bastante. Dopo di aver allenato tanto. Aí ele chega na casa dele. Dopo arriva da lui. Ele foi um vencedor, sim ou não? E lui fu un vincitore, sì o no? Porque ele venceu a corrida. Perché lui ha vinto la corsa. Ele ganhou lá o prêmio, não sei se é uma medalha, um troféu, alguma coisa. Lui ha vinto un premio, un trofeo. E ele ganha também com isso um dinheiro. E lui ancora guadagna dei soldi. Sim ou não? Sì o no? Você crê que ele ganha bastante dinheiro ou pouco dinheiro? Tu pensi che lui guadagna molti soldi o pochi soldi? Acho que ele ganha bastante dinheiro. Io penso che lui guadagna abbastanza. E aí ele chega na casa dele. E lui arriva dalla sua casa. E aí quem está esperando ele? A sua esposa. E chi sta aspettando la sua moglie. E aí quando ele chega, a mulher dele vai dar um abraço nele. Parabéns, meu amor, você ganhou essa corrida. Quando arriva in casa, la sua moglie arriva e gli dà un abbraccio. Auguri, tu hai vinto questa corsa. E aí o que acontece depois disso? E dopo cosa accade? Ela vai lá e pega o cheque da mão dele. Lei va e prende l'assegno dalle sue mani. E esse cheque ela vai e usa o dinheiro que ele recebeu ali. E dopo questa va e prende l'assegno e spende i soldi. É assim ou não é, mulheres? È così o no, donne? O que acontece com isso? Cosa accade con questo? O Usain Bolt é um vencedor, sim ou não? Bolt è un vincitore, sì o no? E a mulher dele? E la sua donna? É mais que vencedora. È più che vincitore. Por que ela é mais que vencedora? Perché lei è più che vincitore. Porque não escorreu nenhuma gota, não treinou nada. Perché non ha fatto nulla. Não fez nenhum esforço para a corrida. Non ha fatto nessuno sforzo per vincere Mas quella desfrutou corsa. do prêmio. Ma ha sfruttato del premio. Vocês entenderam o que é ser mais que vencedor? Avete capito cos'è essere più che vincitore? Isso somos nós. Siamo noi. Jesus pagou o preço naquela cruz. Lui ha pagato il prezzo sulla croce Por todos os nossos pecados. per tutti i nostri peccati. Ele foi um vencedor. Lui fu un vincitore. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E la Bibbia dice che noi siamo più che vincitori. Por que mais que vencedores? Perché più che Presta atenção em mim aqui, vincitori? queridos. Guardate a me, cari. Porque nós não fizemos nada para merecer. Perché non abbiamo fatto nulla per meritare. Mas podemos desfrutar da herança que Deus tem para nós. Ma possiamo sfruttare dell'eredità che Lui Você ha tem per um noi. cheque em branco que Deus deu para sua mão. Ti è un assegno bianco nelle tue mani. Quando nós oramos aqui hoje pelo milagre, Quando noi preghiamo qui per i miracoli, é você pegar esse cheque em branco e você descontar ele e falar: eu quero esse milagre diante de Deus. è prendere questo assegno e versare e prendere il miracolo di Dio. Amém? Os irmãos estão entendendo? I fratelli hanno capito. Então ser mais que vencedor é você descontar o cheque que Deus te deu. Allora, essere più che vincitori è versare l'assegno che Dio É ti você ha ter um dato. relacionamento com a sua esposa muito bom, com a sua família. È avere un relazionamento molto buono con la tua moglie, con la É tua ter provisão famiglia. financeira, um bom trabalho. Avere provvigione finanziaria, un buon lavoro. Você ter saúde Avere salute sem
precisar pagar nada por isso. senza dover pagare nulla per Você questo. é mais que vencedor, você apenas fala, dá aqui esse cheque. Tu sei Eu più che tomo vincitori, posse. tu solo hai bisogno di prendere questo assegno e prenderlo. Isso é ser mais que vencedor. Questo è essere più di vincitori. Mas existem muitas pessoas que ainda têm mentalidade e estilo de vida de quem não é vencedor. Ma ci sono ancora tante persone che non hanno cambiato la sua mentalità e non vivono uno stile di vita di vincitori. Tem uma herança muito grande, mas ainda vivem como derrotados. Hanno un'eredità molto grande ma vivono come perditori. Eu sei que nenhum de nós aqui vive dessa forma, amém? Io so che nessuno di noi vive così, amen? Amém? Amen? Os irmãos estão entendendo? I fratelli hanno capito? Até os que são brasileiros estão entendendo? Anche i brasiliani hanno capito? Ou que falam português, no O quelli caso? che parlano portoghese? Amém. Amen. Nós estamos aqui para viver uma vida que agrada ao Senhor. Noi siamo qua per vivere una vita che gradisce al Signore. Eu quero falar sobre a vida de Abraão e Ló. Io E vorrei parlare sulla vita di Abramo e Lot Vou falar alguns aspectos da vida dele. e parlerò degli aspetti sulla vita di loro. Na verdade, uma comparação das diferenças de cada um deles. In verità un paragone sulla vita di loro due. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os aspectos aqui hoje. Io non so se riuscirei a parlare di tutti gli aspetti delle sue vite oggi. Talvez na próxima reunião, na semana que vem, a gente continua falando também, porque são muitas coisas que nós podemos extrair desse texto. Magari la prossima settimana continuerò con gli altri aspetti perché ci sono tante cose che possiamo estrarre di questi testi. Mas então, comparando Abraão e Ló, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 12. Allora, paragonando Abramo e Lot, vorrei che apressi la tua Bibbia in Genesi 12. Amém? Amen. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 12. Apri la tua Bibbia in Genesi 12. O primeiro aspecto da comparação entre a vida de Abraão e Ló Il primo aspetto del paragone della vita di Abramo e se Lot, você está anotando aí, se stai prendendo appunti, o primeiro ponto diz assim: il primo punto dice così: Abraão Abramo ouviu de Deus ha sentito la chiamata da Dio e Ló seguiu Abraão. e Lot ha seguito a Abramo. Olha que interessante. Vamos ler lá o versículo 1 do capítulo 12. Leggiamo il versetto 1 del capitolo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Versículo 4 diz assim: Versetto 4 dice così: partiu, pois, Abraão, Abramo partì como lhe ordenara o Senhor. come il Signore gli aveva detto. Então, Abraão aqui, queridos, fala a figura de aquele cristão que ouve a Deus. Allora, Abramo è la figura di quell'uomo che sente la voce del Signore. Então Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Allora Dio gli ha detto: Abramo, esci dalla tua terra e va al paese che io ti mostrerò. Quem que já recebeu uma palavra de Deus em algum momento da sua Chi ha vida? ricevuto già una parola di Dio in un momento della tua Sentiu vita? que Deus falou claramente algo para você fazer. Hai sentito chiaramente qualcosa che Dio ha mandato da fare? Você ouviu de Deus? Tu hai sentito da Dio? Quando nós ouvimos de Deus, nós precisamos dar uma resposta diante de Deus. Quando noi ascoltiamo qualcosa da Dio, noi abbiamo bisogno di dare una risposta davanti a Lui. Às vezes são direções decisivas que Deus nos dá. A volte sono posizioni decisive che abbiamo bisogno di dare. E nós também temos que tomar decisões, às vezes, que são muito difíceis para nós. E molte volte noi dobbiamo prendere decisioni difficili che sono per noi. Mas são palavras que Deus nos dá e que realmente nós somos desafiados a sair de um nível para outro. Ma sono parole che Dio ci dà e che siamo sfidati di uscire da un livello all'altro. Isso fala de alguém que sabe ouvir a Deus e que tem o coração obediente à palavra de Deus. Questo è una persona che sente Dio, una persona che è obbediente alla voce di Dio. Então,
nós precisamos ouvir o Senhor. Allora noi abbiamo bisogno di sentire la voce del Signore. Isso fala de uma característica importante na vida daqueles que são vencedores. Questo parla di una caratteristica importante delle persone che sono vincitori. Nós que desejamos ser vencedores, precisamos estar atentos à voz de Deus. Noi che desideriamo essere vincitori dobbiamo essere attenti alla voce di Dio. Porque Deus tem planos para você muito maiores do que você imagina. Perché Dio ha piani per noi maggiori di quelli che noi Ainda immaginiamo. que você tenha sonhos grandes, Cláudio, Deus tem sonhos maiores para você. Ancora se tu hai sogni grandi, Claudio, Dio ha sogni più grandi per te. São sonhos que Deus coloca no seu coração e isso vai crescendo dentro de você a ponto de você isso queimar dentro de você. Sono sogni che crescono dentro il tuo cuore finché bruciano dentro il tuo cuore. Então, Abraão foi chamado por Deus para sair de onde ele estava. Allora Abramo fu chiamato da Dio per uscire di dove stava. Abrir mão de tudo que ele tinha naquele contexto para ir para um outro lugar. Aprir mano di tutto quello che aveva in quel contesto e andare da un altro posto. Isso fala de um nível de fé, de você abrir mão da sua vida para estar no outro lugar respondendo ao chamado de Deus. Questo è un altro livello di fede, di uscire da dove stavi per andare da un'altra parte. Só vencedores ouvem de Deus e obedecem a palavra de Deus. Solo vincitori obbediscono alla voce di Dio e vadano dove Lui vuole. E Ló, o que ele fez? E Lot cosa ha fatto? Vamos ler? No Leggiamo final do versículo 4, o que falou que ele fez? la fine del versetto 4, vediamo cosa ha fatto. Versículo 4 diz assim: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenava o Senhor. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. Ou seja, o Senhor o ordenou e ele partiu. Ossia il Signore gli aveva detto e lui è andato via. E o final do versículo diz assim: E Ló foi com ele. E la fine del versetto dice così: Lot andò con lui. O que significa Ló foi com ele, Pedro? Cosa vuol dire Lot andò con lui, Pietro? A característica de alguém que não é vencedor, La caratteristica di una persona che non è vincitore que ele vai segundo a onda, è che lui va de acordo com a onda. d'accordo con il mare, il movimento. Olha que interessante. Abraão foi, olha para mim aqui, queridos. Abraão foi convicto de que Deus tinha falado com ele. Abramo fu sicuro che Dio aveva parlato con lui. Mas Ló não, ele simplesmente foi na onda de Abraão. Ló foi na onda de Abraão. Ma Lot no, Lot fu seguendo Abramo. Ele seguiu. Lui seguì A atitude Abramo. dele é simplesmente seguir. L'attitudine di lui era soltanto seguire. Então, um cristão vencedor, Allora un cristiano vincitore, uma das características é que ele sabe ouvir a Deus. una delle sue caratteristiche è che sa sentire a Dio. Ele está com a voz, atento à voz de Deus. Lui ha la voce attenta alla voce, Mas lui lo- ha le orecchie attente alla voce di Dio. Mas Ló simplesmente segue Abraão. Ma Lot soltanto segue Abramo. Pastor, o que isso significa na prática? Pastore, cosa significa questo nella pratica? Muitas pessoas vivem a vida cristã Molte persone vivono la vita cristiana ouvindo a Deus de tabela. ascoltando al Signore come tutti gli altri lo ascoltano. O que é ouvir Deus de tabela, Caíto? Cos'è sentire a Dio come gli altri lo ascoltano? É porque, mas você já falou, não tem É. graça, né? É quando alguém fala, È quando uno Deus fala com parla, alguma pessoa quando Dio parla con una persona, a respeito de você, ma scusa? a respeito de você mesmo, Riguardo a de te, nós. di noi. Isso faz sentido para você? Questo ha senso per te? Porque se Deus quer que eu faça algo, não tem sentido que Deus fale para ele falar para mim alguma coisa. È perché se Dio parla con lui, non ha senso che Dio vuole fare qualcosa con me. Esse é o estilo de vida de Ló. Questo è lo stile di vita di Lot. Ele saiu da terra que ele estava também junto com Abraão, Lui è andato via dalla terra che stava insieme a Abramo, ele também se sacrificou como Abraão sacrificou, anche se ha sacrificato come Abramo si è sacrificato, mas ele apenas seguiu, ma soltanto ha seguito Abramo. de acordo com a palavra que Deus tinha falado para quem? Para Abraão. D'accordo con la parola che Dio disse a Abramo. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, na nossa vida, se nós estamos seguindo a onda, seguindo o que as pessoas dizem para nós. Noi abbiamo bisogno molto di curare se noi stiamo seguendo a quello che le persone fanno, Ao que Deus fala com o outro. a quello che Dio parla con le altre Isso é persone. muito sensível, nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Abbiamo bisogno di curare molto questa cosa. Todos nós temos o Espírito dentro de nós, amém? Tutti noi abbiamo lo Spirito dentro Quando noi. nós somos salvos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Allora, quando noi siamo stati salvati, lo Spirito Santo vive dentro noi. Isso significa que ele fala com você. Questo vuol dire che Dio parla con te. Você não tem impedimento nenhum para você ouvir a voz de Deus. Non hai impedimenti che ti fermano di sentire la voce di A Dio. não ser que você não queira ouvir ele. Soltanto se tu non vuoi sentire la voce di Dio. Aí Deus tem que falar com outra pessoa para aquela pessoa falar com você. Allora Dio deve parlare con un'altra persona per Dio parlare con te. Isso é uma característica de alguém que não é vencedor. Questa è una caratteristica di qualcuno che non è vincitore. Eu preciso que alguém ouça a voz de Deus para que Deus fale comigo. Ho bisogno che qualcuno senta la voce di Dio perché Dio non parla con me. Essa é uma das diferenças gritantes da vida de Abraão e de Ló. Questa è una delle differenze più grandi tra Lot e Abramo. Vou te dar um exemplo. Existem muitas pessoas Ti darò un esempio. Ci sono tante persone que vivem em função de buscar uma palavra profética de algum lugar. che vivono cercando una parola profetica in alcun luogo. Na verdade, receber palavras proféticas é algo muito bom, sim ou não? Ma in verità ricevere parole profetiche è una cosa molto buona. Isso fala dos dons fluindo na igreja. Questo parla dei doni nella Chiesa. Mas eu não devo ficar indo atrás dessas coisas. Ma io non devo star dietro a queste cose. Porque Deus tem que falar comigo primeiro. Perché Dio deve parlare con me Com o prima. meu espírito, comigo, Con dentro de il mim. mio spirito prima, dentro me. Então, quando eu falo para você de que você começa a ouvir através de outras pessoas, Allora quando tu cominci ad ascoltare da altre persone, dá a impressão que eu não quero que você ouça palavras proféticas, por exemplo. sembra che io non voglio che tu senti parole profetiche, per Ou esempio. que você não precisa ouvir outras pessoas como líderes, por exemplo. O che non hai bisogno di sentire altre persone come i leader, per E aí esempio. você vai andar sem liderança nenhuma, Caíto. Eu vou andar sozinho, porque Deus tem que falar comigo e não através de outro. Allora camminerai senza leader perché tu dirai che Dio deve parlare con te non attraverso gli Mas altri. não é isso que eu estou dizendo. Ma non è questo che sto O dicendo. que eu estou dizendo para você é que o Espírito Santo habita dentro de você. Ma quello che ti sto dicendo è che Dio vive dentro te. E quando você é um cristão vencedor, E quando você sei não un cristiano precisa, vincitore, você não precisa esperar que outro venha falar algo para você. Você em só comunhão com Deus, com seu Espírito, você ouve Deus. non hai bisogno di aspettare che un altro dica qualcosa a te. Tu con la tua comunione con Dio puoi sentire la voce del Você Signore. busca a vontade de Deus e Ele fala com você. Tu cerchi la volontà di Dio e Lui parla con te. E aí você vai viver como Abraão. Allora vivrai come As Abramo. palavras na vida de Abraão se cumpriram todas elas. Le parole di Dio a Abramo si compierono tutte. As que ainda não se cumpriram em vida vão se cumprir por toda a eternidade. Quelle che non hanno diventuto realtà ancora diventeranno nell'eternità. Mas de fato Deus falou com Abraão e ele estava atento à voz de Deus. Ma infatti Dio ha parlato con Abramo e lui stava attento alla voce di Então, na Dio. prática, isso quer dizer que nós precisamos estar atentos ao Nella- que Deus quer falar para nós. Nella nesses dias. pratica questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di stare attenti alla voce di Dio questi giorni. Nós devemos sim andar com pessoas que são mais experientes, Noi dobbiamo sì camminare con persone che sono con più os esperienza, nossos líderes, as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. i nostri leader, le persone che Dio ha messo nella nostra vita. Mas eu não devo esperar que Deus fale com ele para que eu saiba o que eu tenho que fazer. Ma io non devo aspettare che Dio parli con lui per sapere quello che Dio vuole che io faccia. Deus usa os nossos líderes. Dio usa i nostri leader. Deus usa os profetas Dio usa i profeti para falar conosco, sim ou não? per parlare con noi, sì o no? Mas há um detalhe muito importante que você precisa aprender. Ma c'è un dettaglio molto importante che hai bisogno di imparare. Nunca Deus deve falar com essa pessoa primeiro que você. Mai Dio deve parlare prima con quella persona che è te. O que nós ouvimos dos nossos líderes, o que nós ouvimos de uma profeta, Quello de che, um noi, profeta, quello che noi sentiamo dai nostri leader, di un profeta, deve vir para confirmar algo que Deus já está queimando dentro dos nossos corações deve há muito tempo. venire per confermare una cosa che sta bruciando dentro noi fa molto tempo. Por isso, queridos, eu falo com muito encargo, muito amor para você. Per questo, miei cari, io parlo con molto incarico, con molto amore per voi. Não vá atrás de profecias, Non de vai dietro pessoas a querendo falar coisas para profezie. você. Não Ah. comece algo que Deus não falou com você antes. Non comincia qualcosa prima che Dio parli con te. Eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas na vida conjugal. Io conosco molte persone che hanno vissuto problemi nel suo matrimonio. Por exemplo, que falaram, um profeta falou que eu ia casar com tal pessoa, eu casei. Per esempio, un profeta mi ha detto che io mi dovevo sposare con quella persona e mi sono sposato. Você já ouviu alguma história dessa?
Tu hai sentito già una storia così? Eu já ouvi histórias assim. Io ho già sentito storie così. Situações horríveis. Situazioni orribili. Por quê? Perché? Porque a pessoa é um cristão que não é vencedor. Perché la persona è un cristiano che non è vincitore. Cristão vencedor ouve de Deus. Cristiano vincitore sente da Dio. Eu quero te perguntar, você é um cristão como Abrão ou você é um cristão como Ló? Voglio domandarti, tu sei un cristiano come Abramo o come Lot? Você tem ouvido a Deus ou você tem apenas seguido? Hai sentito a Dio o soltanto l'hai seguito? O crente vitorioso é aquele que aprendeu a ouvir de Deus. Il credente vittorioso è quello che ha sentito la voce di Dio E a seguir as suas direções. e che segue le sue direzioni. O derrotado segue a multidão. Il perditore segue la moltitudine, A onda, a moda. la moda. Achei muito interessante essa frase. Então, È molto interessante questa frase. então não sai atrás de profetas, meus irmãos. Allora non esci dietro, non sali dietro ai profeti, Tem uma fratelli. frase que eu gosto muito de falar, C'è una frase che mi piace molto dire, que Deus sabe o seu endereço. che Dio sa il tuo indirizzo. Se ele precisar falar algo para você, ele vai falar no seu espírito, aí dentro. Se Dio ha bisogno di parlare con te, parlerà il Aí tuo você vai spirito confirmar com dentro seus te. líderes ou deixar que Deus confirme através de um profeta. Allora confermerai con i tuoi leader o lasci che Dio parli attraverso i profeti. Mas aprenda a ouvir Deus, Ma impari a sentire Dio, como Abraão viveu. come Abramo ha vissuto. Amém? Amen. Então, primeiro aspecto da diferença entre Abraão e Ló Allora il primo aspetto tra la differenza tra Abramo e Lot é que Abraão ouviu de Deus è che Abramo ha sentito da Dio e Ló apenas ouviu, e Ló Lot, apenas seguiu Abraão. soltanto ha seguito Abramo. Eu queria falar do segundo aspecto. Io vorrei parlare del secondo aspetto. Abraão andou por fé Abramo andò per la fede e Ló andou por vista. e Lot andò per vista. Vá um pouquinho mais para frente, em Gênesis 13. Un po' più avanti in Genesi 13 Amém? 13, versículo 1. Agora 13 versetto 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguev, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Diga assim, e Ló com ele. Dico vai me ele. Lot con lui. Lá vai Ló de novo com ele. Va a lui ancora una volta. Mas aqui diz no versículo 2. Leu o versículo 1, né? Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Ok. Versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguev até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar em um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Lê até aí, até o 7. Abramo era molto ricco di bestiame d'argento e d'oro e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, boi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i feresei abitavano a quel tempo nel paese. Olha que interessante, aqui fala do contexto que eles estavam ali juntos, Abraão e Ló. Guardate, qui parla del contesto dove erano insieme Lot e Abramo. E eles eram muito ricos, os dois. Loro erano molto ricchi E chegou um momento que eles tinham muito gados, muita riqueza, muitas propriedades. ed era arrivato un momento dove loro avevano molte proprietà. E aqui no versículo 7 fala que houve contenda entre os pastores do gado. E qui dice che c'era una litiga tra i pastori del bestiame, De Abraão e de Ló. di Abramo e di Lot. Então olha que interessante, Ló não estava nem um pouco preocupado com isso. Allora vediamo che
che è interessante, Lot non stava neanche un po' preoccupato con questa cosa, Mas Abraão ficou preocupado com algo. ma Abramo era preoccupato con una cosa. O que ele estava preocupado aqui? Con cosa era preoccupato? Ainda no versículo 7 diz: Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Ancora nel versetto 7, i cananei e i farisei abitavano a quel tempo nel Então, paese. Abraão, como homem de Deus, estava preocupado com o testemunho que estava sendo dado ali. Allora Abramo era preoccupato con la testimonianza che stava dando lì. O gado, os pastores estavam brigando entre eles I pastori stavano litigando tra di loro e Abraão estava muito preocupado com o que os fariseus e os cananeus iam dizer a respeito disso. e Abramo era molto preoccupato con quello che i cananei e i farisei dicevano riguardo a quella cosa. E aí no versículo 8, Abraão faz um desafio para Ló, né? E nel versetto 8 Lot, Abraão fala para Ló. Abramo fa una sfida a Lot. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que, a parte de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Allora Abramo disse a Lot: Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Então, outra característica que nós vemos aqui do cristão que é vencedor e que não é vencedor, Allora ancora una caratteristica del cristiano che è vincitore e quello che non è vincitore é que o vencedor ele anda por fé e não por vista. è che il vincitore cammina per fede e non per quello che vede. Os irmãos ouviram a história aqui, houve um momento que tiveram que separar. Tu vedi in questa storia che ha avuto un momento che si dovevano separare E Abraão fala para Ló escolher um dos lugares onde ele quer ficar. e Abramo dice a Lot che scelga dove lui vuole andare. E qual foi a escolha que Ló fez? E qual fu la scelta che Lot fece? Ele olhou naqueles campos, de um lado ele via o campo verdinho, tudo pronto para plantar, vamos dizer assim. E Lot da una parte ha visto tutto pronto, O campo bem verdinho, pronto, ali, né? il campo perfetto, verde. Isso, ótimo. Mas olhou para o outro lado e ele viu o quê? Um campo todo destruído, não tinha onde não ia nascer nada aos olhos naturais. E lui ha guardato dall'altra parte e vedeva tutto distrutto, non era un posto buono per piantare. Então Ló, ele fez uma escolha naquele momento. E Lot fece una scelta sbagliata in quel momento. Esbalhado. Sì, Lot fece seta. Uma escolha. Scelta. Esbalhado. Você falou esbalhado. Una scelta, scusa. Sem dizer Una esbalhado. scelta. Ok, una scelta. A escolha que ele fez, naturalmente, foi uma escolha correta. Una scelta che lui fece, che naturalmente era una scelta corretta. Se nós estamos vendo um campo bom e um campo que talvez não está pronto para colher, Se noi vediamo un campo buono e un altro non buono, qual que você vai escolher, irmãos? quale puoi scegliere, fratello? A gente julga muito a Ló, né? Fala, nossa, Ló escolheu o pior lugar. Lot ha scelto il peggior posto, Mas Ló escolheu o melhor naquele momento que ele estava achando aos olhos naturais. ma Lot ha scelto quello che era migliore ai suoi occhi Porque era naturali. tudo verdinho, tudo muito melhor que o outro. Perché era tutto verde, era meglio ancora che l'altro. Onde está o erro aqui, então? Dov'è lo sbaglio qui? Onde está o erro, irmãos? Dov'è lo sbaglio? L'errore? É que Ló olhou com os olhos naturais. È che Lot ha guardato con gli occhi naturali. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode ficar olhando as coisas com os olhos naturais. Un uomo o una donna di Dio non può guardare le cose con occhi naturali. Muitas vezes, como cristãos, nós fazemos escolhas ainda como ímpios. Molte volte come cristiano facciamo scelte come i peccatori.
o que é conveniente para mim, o que é mais bonito aos olhos. quello che è più conveniente per me, quello che è bello ai miei occhi. Você vai entrar, por exemplo, num negócio, você fala, nossa, esse negócio dá muito dinheiro. Se entri per esempio in un negozio, tu vuoi entrare in un negozio che dà molti soldi, Ou você vai escolher uma pessoa para se casar, você fala, essa pessoa é muito bonita, aos olhos azuis. o sceglierai questa persona, è molto bella, gli occhi azzurri. Mas pode ser que esse negócio pode não dar certo daqui a alguns anos. Ma può essere che questo negozio non può andare bene tra alcuni anni. Ou que essa pessoa que tinha os olhos azuis começaram a ficar vermelhos. O questa persona che ha gli occhi azzurri cominciano a diventare rossi. Eu ouvi isso do pastor Aloysio uma vez, eu achei fantástico. Ho sentito questa cosa dal pastore Aloysio una volta e mi Então ha cuidado sembrato com os olhos fantastico. se você olhar para uma pessoa só por causa dos olhos azuis, Cura una cosa, perché se guardi la persona solo perché ha gli occhi azzurri, pode ser que esses olhos fiquem vermelhos. forse questi occhi diventeranno rossi. Então, o que isso significa? Cosa vuol dire questo? Um cristão vencedor precisa analisar com os olhos da fé. Un cristiano vincitore ha bisogno di analizzare con occhi della fede. Ló em nenhum momento parou para ouvir Deus. Lot in nessun momento si è fermato per sentire Dio. Ele não parou para orar, para saber o que Deus queria para ele. Lui non si è fermato per sentire quello che Dio voleva con lui. Ele simplesmente olhou e falou, não, esse é o melhor, então eu vou por esse caminho. Soltanto ha visto, no, questo è buono, andrò per questo cammino. Qual que é o problema nessa situação? Qual è il problema in questa situazione? E nós precisamos saber o que Deus quer para nós. Perché noi abbiamo bisogno di sapere quello che Dio ha per noi. Então o vencedor anda pela fé Allora il vincitore cammina per la fede e o derrotado anda sempre por vista. e il perditore cammina sempre per la Ele vista. decide por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele acha que vai ser bom. Lui decide per quello che vede, per quello che è buono. Ele não para orar para saber se é a vontade de Deus de fazer alguma coisa. Lui non si ferma per pregare, per sapere se è di Dio o qualcosa. Por isso que muitas vezes ele sempre colhe consequências muito ruins. Per quello lui molte volte prende conseguenze che sono davvero cattive. E aí ele vive uma vida como um derrotado. E allora lui vive una vita come un perditore. Ainda tem o favor para ele, disponível para ele. Ancora c'è il favore per lui. Então Ló não foi ouvir Deus. Allora, scusa? Ló não foi ouvir Deus. Allora Lot non è andato a sentire a Dio. Ele preferiu confiar no bom senso, Lídia. Lui ha preferito confidare nel suo buon senso. Isso é andar por vista, sem depender de Deus. E questo è camminare per vista senza dipendere da O Dio. cristão deve aprender a caminhar na dependência de Deus. Il cristiano deve imparare a vivere nella Mesmo que dipendenza você di não Dio. esteja vendo nada, Ancora se non Juliane, vedi niente, Giuliani, Deus quer te abençoar. Dio vuole benedirti. Ouça a voz de Deus. Senti la voce di Saiba Dio. quando entrar no local ou não entrar. Sapere di entrare in un locale o non entrare. Você começar um relacionamento quando Deus quer que você comece. Cominciare un rapporto sapendo se Dio vuole che tu lo cominci o no. Com a pessoa que Deus quer que você se relacione. Con la persona che Dio vuole che tu ti Tenha relazioni. cuidado para não seguir sua visão natural. Cura per non seguire la tua visione naturale. Mesmo que as circunstâncias pareçam muito óbvias. Ancora se le circostanze sembrano molto ovvie. Um cristão vencedor sempre para orar. Un cristiano vincitore sempre si ferma per Será que pregare. essa é a vontade de Deus para mim? Sarà che questa è la volontà di Dio per me? Nós temos exemplo de alguns irmãos que vieram do Brasil para cá. Noi abbiamo l'esempio dei fratelli che sono venuti dal Brasile qui. E alguns deles não tinha nem como arrumar um trabalho aqui, tanto é que não conseguiram talvez alguma coisa ainda. Alcuni di loro non potevano riuscire un lavoro qui e ancora non hanno riuscito un lavoro qui. Porque ali tinha um trabalho, tinha uma profissão lá no Brasil, Perché avevano una professione lì in Brasile e essa profissão não é a mesma aqui, você não consegue se recolocar no trabalho dessa forma. e la stessa professione non riesce a prenderla qui. Mas por que fizeram isso então? Ma perché hanno fatto questo allora? E decidiram confiar no Senhor na adversidade. Perché hanno deciso fidarsi nel Signore. Isso fala de um cristão vencedor. Questo è un cristiano vincitore. Eu não vou decidir escolher aquele campo só porque ele está verde. Io non deciderò soltanto quel campo perché è verde. Eu vou orar ao meu Senhor. Io pregherò al mio E Signore o que Ele falar para eu fazer, eu vou fazer. e quello che Lui mi dice da fare io lo farò. Aonde Ele mandar eu ir, eu vou. Dove mi mandi io andrò. Então, cristão vencedor da Igreja Videira, La Vite, Milano.
Cristiano vincitore di La Vite Milano, Não confie na sua capacidade. non confida nella tua capacità, Não confie naquilo que você está vendo, non ti fidi di quello che vedi, nas coisas naturais, nelle cose naturali, na lógica humana. nella logica umana, Confie nas palavras que Deus tem dado a você. ma sì nelle parole che Dio ha dato a Fala para a te. pessoa que está do seu lado, creia naquilo que Deus te falou, meu irmão. Parla alla persona a fianco a te, credi in quello che Dio ti ha detto. A consequência La conseguenza da vida de Ló, della vita di Lot, dessa decisão que ele tomou, di questa decisione che prese, é que ele foi parar em Sodoma. è che lui fu a Sodoma. Ele escolheu o mais bonitinho, Lui ha scelto quello che era più bello, mas ele foi parar em Sodoma e Gomorra. ma lui è finito in Sodoma e As Gomorra. cidades que foram destruídas. Città che sono state distrutte. Mas isso aí, olha, presta atenção no que eu vou dizer, é muito importante você ouvir o que eu vou dizer agora. Ma presta bastante attenzione in quello che dirò adesso. Porque às vezes nós achamos que as decisões, ainda que pareçam ser muito boas que nós estamos tomando, Ancora sembrano decisioni buone quelle che prendiamo. nós precisamos tomar cuidado porque essas decisões que são tomadas de forma natural Noi dobbiamo curare perché queste decisioni che sono state prese di forma naturale pode nos levar para Sodoma e Gomorra, ci possono portare in Sodoma e para um Gomorra, lugar onde existe derrota. un posto dove c'è scusi? Sconfitta. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Noi abbiamo bisogno di curare questo. Veja na consequência na vida de Ló. Vediamo la conseguenza nella vita di Lot. Versículo 12 diz assim: habitou Abraão na terra de Canaã. Nel E versicolo Ló, Scusa. não pode achar aí primeiro. Habitou Abraão na terra de Ló. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Nel versetto 12, Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Olha que interessante, aqui fala, no final do versículo 12, Guarda che interessante, alla fine del versetto 12, a Bíblia diz que Ló, ele estava nas cidades da campina, la Bibbia dice che stava Lot nella città della cantina, mas ele ia armando as suas tendas ma, até chegar em Sodoma. ma lui andava piantando le sue tende fino ad arrivare a Sodoma. O que isso significa? Ele não foi direto em Sodoma. Cosa significa? Lui non andò diritto a Sodoma, Ele foi armando tenda de pouco em pouco, ma lui piantò tende di po' in po', até que chegasse ali no lugar da derrota. fino ad arrivare al posto della Quando sconfitta. nós tomamos decisões erradas, Quando noi prendiamo decisioni sbagliate, talvez você não vai colher a consequência naquele momento, forse non prenderai conseguenze in quel momento, mas a cada dia que você toma uma decisão ma ad ogni giorno che prendi decisioni, sem ouvir a voz de Deus, senza sentire la voce di Dio, apenas decidindo de forma natural, soltanto decidendo di una forma naturale, a gente vai se equivocando, errando muitas vezes, noi ci sbagliamo molte volte até que chegamos em Sodoma. finché arriviamo in Sodoma. Os irmãos entenderam isso? I fratelli hanno capito? Então você não chega direto ao lugar da derrota, Allora non arrivi dritto al posto di sconfitta, mas aos poucos nós vamos tomando decisão errada atrás de decisão errada até ma chegarmos na poco a derrota. poco prendiamo decisioni che arriviamo al posto di sconfitta. Amém? Então nós Amém. temos que, não é uma questão de você fazer o que é certo ou o que é errado. Allora non ha a che fare con quello che fai bene o quello che sbagli. É a questão de você saber qual é a vontade de Deus para mim. Ha a che fare con sapere quello che Dio ha per me. Um cristão vencedor sempre ouve: Deus, o que o Senhor tem para mim? Un cristiano vincitore sempre sente. Diante de uma situação, nós sempre temos que avaliar. Davanti a una situazione sempre dobbiamo Avaliar a vontade Valutare. de Deus para nós. valutare la volontà di Dio per Não tem a noi. ver com se é pecado ou não é pecado, Non ha a che fare se si è peccato o non peccato, se é crime ou não, si è una cosa sbagliata o no, se é antiético ou não, se è antietico o no, mas tem a ver com será que é a vontade de Deus para mim fazer isso ou não? ma ha a che fare, sarà che è la volontà di Dio per Os irmãos me estão o no? entendendo? I fratelli hanno capito? Eu creio que o Senhor quer nos levar a um novo nível. Io credo che Dio ci vuole portare a un nuovo livello. E não vai dar tempo de eu terminar essa palavra, mas eu queria falar só o quarto ponto aqui. Non avrò tempo per finire questa parola, io solo voglio parlare del quarto punto. Talvez na próxima reunião a gente fale novamente os outros pontos. Forse nella prossima riunione parlerò degli altri punti. Mas eu queria que você prestasse bem atenção nesse último ponto. Ma io vorrei che te guardi e presti
dai tanta attenzione a questo punto. Isso é muito importante nós entendermos que a vontade de Deus para nós às vezes é muito estranha para o mundo. È molto importante capire che la volontà di Dio è molto strana per il mondo. O quarto ponto diz que Abraão habitou em tendas Il quarto punto dice che Abramo ha vissuto in tende e Ló habitava na cidade de Sodoma. e Lot viveva nella città di Sodoma. Agora, você nunca parou para pensar por que Abraão habitava em tendas, Cláudio? Allora non mai ti hai fermato per capire perché Lot non viveva in tende, Claudio? Porque Abraão vivia Abramo em tendas. viveva in tende. Abraão era muito rico, a Bíblia diz. Abramo era molto ricco, la Bibbia Ele poderia dice. ter um palácio enorme, Lui poteva avere un gran palazzo, mas não, ele decidiu morar em tendas. ma no, lui decise di vivere in Por tende. que, Pedro, isso? Perché, Pietro? Faz sentido para você isso? Ha senso per te questo? Versículo, ele abre a sua Bíblia lá em Hebreus 11. Apri la tua Bibbia in Ebrei 11, É o último texto que nós vamos ler hoje. l'ultimo testo che leggiamo oggi. Gustavo, você pode ir. Hebreus 11, versículo 9. Ebrei 11, versetto 9. Hebreus 11, 9. Ebrei 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Por que ele habitava em tendas? Perché lui abitava in tende. Abraão, ele tinha uma revelação muito clara da vontade de Deus para ele. Abramo aveva una rivelazione molto chiara riguardo lui, Que ele não poderia ser como qualquer pessoa. che lui non poteva essere come nessun altro. Deus tinha chamado ele. Dio lo aveva chiamato. Deus declarou uma palavra sobre a vida dele. Dio dichiarò una parola sulla sua vita. Eu te farei pai de multidões. Io ti farò padre di moltitudini. E ele foi feito pai da fé. E lui fu fatto padre della Ele é fede. nosso exemplo de fé. Lui è il nostro esempio di fede. Nós estamos aqui depois de milhares de anos falando sobre Abraão. Noi siamo qui dopo migliaia di anni parlando su Abramo. Por quê? Perché? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Perché Dio aveva un proposito sulla sua vita. Marcar a geração Segnare la generazione até que as próximas gerações também sejam alcançadas. finché le prossime generazioni siano Eu alcanzate. estou falando para você de uma forma ilustrativa para que nós possamos trazer para o nosso contexto hoje. Io sto parlando in una forma illustrativa per portare al contesto d'oggi. Para você se colocar no lugar de Abraão. Per farti mettere nel posto di Abramo. Deus tem um propósito para nós aqui na terra hoje. Dio ha un proposito per noi nella terra E oggi. você precisa entender isso. Tu hai bisogno di capire Nós questo. somos salvos pela graça, Noi siamo stati salvati per la grazia, mas nós temos como consequência viver num caminho diferenciado. ma noi dobbiamo come conseguenza camminare in un cammino differenziato. Não tem sentido nós sermos salvos e justificados por Cristo Non ha senso essere giustificati e stati salvati da Cristo e continuarmos vivendo como o ímpio vive, e continuare come un peccatore vive, sendo conduzido pela sua vontade própria, essendo condotto dalla sua volontà propria, vivendo com pensamentos de justiça própria, vivendo con pensamenti di giustizia propria, lambuzado no pecado. pieno di peccato. Nós não podemos viver dessa forma, irmãos. Noi non possiamo vivere di questa maniera, fratelli. Nós temos duas escolhas. Nós podemos ser da linha de Abraão, Noi abbiamo due scelte, possiamo vivere nella linea di Abramo, como cristão vencedor, come conduzido cristiani pelo vincitori, Espírito, condotti dallo ou Spirito, podemos viver uma vida como Ló. o possiamo vivere una vita come Lot. Tem muitas coisas que eu queria falar sobre Ló, Ci sono tante cose che volevo parlare di Lot, mas eu posso dizer para você, ma una ele, cosa che posso dirvi, ele não foi alguém que foi vencedor no seu tempo. lui non fu una persona vincitore. Houve muitas consequências ruins sobre a vida dele. Ci sono state tante conseguenze cattive per lui. A sua família foi praticamente destruída. La sua famiglia fu praticamente distrutta. A sua mulher virou uma estátua de sal. La sua moglie diventò una statua di sale. As duas filhas dele, que sobraram depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Le sue due figlie che sono rimaste dalla distruzione di Sodoma e Gomorra embebedaram o próprio pai para fazer filho com ele.
hanno ubriacato al suo padre per fare un figlio con Isso te con escandaliza? lui. Questo ti scandalizza Muito. molto. Por quê? Perché? Foi alguém justo. Perché era una persona giusta. Nós lemos ali que Pedro disse que ele era justo. Vediamo che Pietro ha detto che lui era giusto, Mas a família inteira dele foi destruída. ma la sua famiglia tutta fu distrutta. Como pode, pastor, ser dessa forma? Come può essere così, pastore? Porque ele decidiu caminhar no caminho da independência. Perché lui decise camminare nel cammino della Ele não indipendenza. parava para ouvir Deus. Lui non si fermava per sentire Dio. Ele não queria saber o que Deus tinha para falar com ele. Lui non voleva sapere quello che Dio voleva parlare con lui. Ele andava de acordo com o que ele pensava que Lui era melhor. camminava d'accordo con quello che lui pensava che era buono. Mas nós aprendemos aqui que Abraão era um homem que era conduzido pelo Senhor. Ma noi abbiamo imparato qui che Abramo era un uomo condotto dal Eu não Signore. quero aqui trazer condenação para você. Io non voglio portarti qui condanna. Eu quero ser um pregador da graça. Io voglio essere un predicatore della Eu grazia. quero te mostrar um caminho excelente. Io voglio farti vedere un cammino eccellente. Existe um caminho de Abraão, C'è un cammino da Abramo que não só Abraão, mas muitos homens de Deus seguiram. che non soltanto Abramo, ma che tanti uomini hanno preso. Se tornaram cristãos Che vencedores. siano tornati cristiani vincitori. Homens e mulheres que entenderam o seu propósito aqui na terra. Uomini e donne che hanno capito il suo proposito qui nella Que terra. não vieram aqui apenas simplesmente para ser salvo. Che non sono venuti qua soltanto per essere stati Não salvati. participam de um culto apenas para receber uma bênção. Soltanto per partecipare di un culto, per ricevere benedizione. Mas porque entenderam que estão aqui vivos Ma perché hanno capito che sono qui vivi para marcar essa geração. per segnare questa No generazione. primeiro culto nós declaramos, nós temos um sonho. Nel primo culto abbiamo dichiarato: noi abbiamo un Quem estava sogno. naquele culto lá? Chi era in quel culto? We have a dream. Nós temos um sonho. We have a dream, noi abbiamo un sogno. Esse sonho só vai ser concluído Questo sogno solo sarà concluso com cristãos que entenderam que Com- devem ser vencedores. con cristiani che hanno capito che devono essere vincitori. Nós só podemos... Pastor, onde que está a graça nisso aí? Dov'è la grazia in questo? Em tudo isso. In tutto. Nós só podemos ser vencedores pela graça. Soltanto possiamo essere vincitori per la grazia, Mas nós podemos também ser derrotados pela graça. ma noi possiamo essere anche perditori per la grazia. Ló foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruída. Sodoma e Gomorra sono stati distrutti, Mas Ló foi arrancado à força de lá. ma Lot fu tolto per forza di lì. Os anjos de Deus foram arrancar Ló daquele lugar. Gli angeli hanno portato Lot fuori di lì. Ló foi salvo do juízo. Lot fu salvato dal giudizio, Mas a família dele foi destruída. ma la sua famiglia fu distrutta. E eu tenho certeza que ele não foi um cristão vencedor. E sono sicuro che Lot non fu un cristiano vincitore. Você precisa decidir que caminho você quer seguir. Tu hai bisogno di decidere chi vuoi seguire. Os irmãos estão entendendo a importância I disso? fratelli hanno capito l'importanza Nós di não questo. podemos ficar apenas frequentando culto. Noi non possiamo soltanto andare nei O culti. Senhor nos chamou para conquistar essa geração. Il Signore ci ha chiamato per conquistare questa Nós fazemos generazione. parte de uma igreja de Noi vencedores. facciamo parte di una chiesa di vincitori. Você é um vencedor. Tu sei un vincitore. Nós somos como Abraão. Nós seguimos o mesmo caminho de Abraão. Noi siamo come Abramo, noi seguiamo lo stesso cammino di E Abramo de outros homens que mudaram a história. e di altri uomini che hanno cambiato la storia. Nós falamos aqui por que Ló Noi parliamo qui perché Lot vivia em tendas. viveva in tende Por dois motivos. per due motivi. O primeiro deles está no versículo 10. Il primo motivo sta nel versetto 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Então ele andava em tendas. Allora lui andava in tende. Ele não tinha muito preocupação com o dinheiro que ele tinha, ainda que tinha muito. Allora lui non aveva molte preoccupazioni con i soldi perché aveva tanti. Ele estava desprendido daquelas coisas. Lui non era attaccato a queste cose. Porque, Mica, se Deus mandasse Abraão ir para outro lugar, Perché mica se Dio mandasse Abramo ad andare a un altro posto, se ele tivesse um palácio, muitos bens aqui, se lui avesse un palazzo e molti beni qui, o que seria da vida dele? cosa succedesse con Pra la ele ir sua embora. vita? Per andare via, Para ele ir para outro lugar. per andare via. Então ele andava em tendas, porque ele estava de olho na cidade. Allora lui andava in tende perché lui stava guardando la città.
que o Senhor tinha edificado. che il Signore aveva edificato. Então era uma forma profética Allora una forma profetica de andar que ele esperava em Deus. di camminare perché aspettava in Dio. E a segunda coisa, E la seconda cosa é porque ele não queria se contaminar com o mundo. è perché lui non voleva contaminarsi con il Não mondo. sei se você sabe, mas naquele contexto, cada cidade tinha um Deus. Non so se sapevi, ma ogni città aveva un Dio. E as pessoas que viviam naquelas cidades tinham que adorar aquele Deus. E le persone che vivevano lì dovevano adorare quel Dio. Então Abraão, como homem de Deus, se recusava a ficar adorando outros deuses. Allora Abramo, come aveva un altro Dio, lui non voleva adorare a quei dei. E ele vivia em tendas porque ele sabia que ele tinha que adorar somente Deus. E lui viveva in tende perché Nosso Signore. sapeva che doveva adorare soltanto a un Dio. Eu queria que você ficasse de pé. Io vorrei che ti alzi. Como Abraão, nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Come Abramo non dobbiamo contaminarci con le cose di questo mondo. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Il Signore ci ha chiamato per fare la differenza. Se desejamos ser crentes vencedores, Se abbiamo voglia di essere credenti vincitori, precisamos, como Abraão, estar em harmonia com o mover de Deus em nossos dias. abbiamo bisogno di vivere in armonia come Abramo ha vissuto in questi Mesmo que giorni. pareça ilógico Ancora se sembra illogico para o mundo, para il mondo, nós temos que seguir a vontade de Deus para nós. noi dobbiamo seguire la volontà di Dio per Mesmo noi. que seja para vivermos em tendas. Ancora che sia per vivere in tende, Olhe para onde está o Senhor. guarda dov'è il Signore. Nós esperamos Jerusalém, Noi speriamo Gerusalemme, a cidade que o Senhor tem edificado para nós la vivermos. città che Dio ha edificato per farci vivere. Amém, irmãos? Amen, Eu queria que fratelli. você fechasse seus olhos agora. Io vorrei che i fratelli chiudano i suoi occhi. Na verdade, eu queria que você orasse com algum irmão que está do seu lado. Voglio che preghi con alcun fratello che è a fianco a te. Amém? Ora por ele. Fala- Prega insieme a lui. Se você deseja ser um cristão vencedor, ora com seu irmão. Se desideri essere un cristiano vincitore, prega con il tuo fratello. Pai, nós queremos nos entregar ao Senhor.